Muito bom estar aqui com vocês. A você que já estará conosco aqui ao vivo, entrando para ouvir esta palavra do Senhor, e a você que em um outro momento vai de fato receber aí o compartilhamento deste vídeo, desta palavra, para que ela possa chegar até teu coração e ela possa te abençoar. Amém? Nós somos muito gratos ao Senhor por mais um dia, quinta-feira, dia 13/3, né? Como o tempo passa rápido. E nós louvamos a Deus porque, por causa disso, é um dia menos para que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. É muito bom. Eu fico muito feliz, primeiro porque posso estar aqui com vocês hoje, nesta quinta-feira. Posso estar aqui com você, podendo falar da palavra de Deus. Né? Como eu disse a vocês, me sinto muitas das vezes entristecido quando não posso estar na semana e com alguns compromissos de trabalho. Mas tenho pedido a Deus para que Ele haja e dê tempo. Até porque nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós precisamos de fato enfrentar o inimigo com toda a força que há dentro do nosso ser, porque o Senhor assim nos chamou e o Senhor nos escolheu. Amém? Eu queria convidar você neste momento a fechar os seus olhos e dizer que aqui nós queremos sempre falar, né, da palavra de Deus. Aqui nós não falamos da placa de igreja, da nossa comunidade, pois temos uma comunidade, das nossas igrejas, dos nossos pastores, mas falamos da palavra de Deus para que ela possa enriquecer o teu coração, né, e alcançar você. E por isso, quando você participa conosco, quando você se inscreve neste canal, você que está inscrito, nós oramos por você. Você faz parte de uma cadeia de pessoas que estão orando sempre por você. Amém? Ou quando nós colocamos o nosso joelho, quando nós clamamos ao Senhor, você que está aqui conosco neste canal inscrito, você receberá também a bênção de Deus, a presença e a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós temos clamado diante do Senhor. Para que o Senhor te dê força, como foi o jejum que nós iniciamos este ano, que Ele te fortaleça neste ano de 2025, para que tudo aquilo que está para acontecer não respingue em você, onde nós estamos guardados, como nós falamos na terça, né? Protegido pelo Senhor, onde nós falamos domingo da proteção desse Deus maravilhoso que vai nos livrar, né, da hora da tribulação. Não é na hora, é da hora, ou seja, você não passará, a igreja do Senhor será arrebatada, o Senhor Jesus virá para nos buscar. E isso é grande motivo de alegria para estarmos diante do Senhor, nos alegrando todo o tempo, em todo momento, agradecido pelo dom da vida, pela força, pela saúde, porque você se levantou. Se você está triste, alegre o teu coração, levanta-te em nome de Jesus, porque Deus é maior. Amém? Quero convidar você a orar neste momento e a gente pedir a bênção do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Pai amado e querido, Senhor, eu sou muito grato a Ti, Jesus, porque nós sabemos o Deus que servimos, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor da Justiça. O Seu nome é poderoso e o Senhor está conosco. Assim como nós vemos, Senhor, em todo o caminhar, o trajeto da Tua Palavra, como foi escrito, as pessoas, os profetas envolvidos. A Tua Palavra diz, Senhor, que 5.000 vão comer do Seu pão, vão ser alimentados, Senhor, pela Sua Palavra. O pão é a Sua Palavra. 500 pessoas foram aqueles que testificaram a Sua ressurreição, estavam mais próximos do Senhor. Ó Deus, 120, apenas 120, foram aqueles que permaneceram, intercederam por Ti e receberam o Pentecoste. 70 foram os anciões que foram separados, ó Deus, para servir, para sair ao trabalho, para de 2 em 2 irem evangelizar, anunciar o Teu Evangelho. E em todo esse processo, 12, Senhor, frequentaram a Sua casa, porque o Senhor os escolheu. E diante deles, apenas um foi o traidor. Traiu, Senhor. Oh Deus, trará divisão a esta casa. E aí restaram 11. E destes 11, Senhor, a Tua Palavra nos ensina que só 3 subiram com o Senhor no monte para orar com o Senhor, pagar o preço, e apenas um que podia encostar a cabeça no seu peito. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, da vida dos Teus servos, que tem na labuta ministerial, que tem lutado todos os dias à frente de obras, sendo conselheiros, líderes de ministérios,
Pessoas, ó Deus, que sabem que estão sozinhos. Sabe, ó Deus, que cada vez mais que eles renunciam às coisas da carne e escolhem estar na tua santidade, eles vão ficando isolados, vão ficando só. Por isso a igreja do Senhor, ela é um mecanismo vivo e nós precisamos entender essa verdade, porque assim como aconteceu com o Senhor, não será diferente, Senhor, com todos esses que servem ao Senhor. A cada um de nós que faz a tua obra, que, Senhor, se coloca à disposição para o Evangelho. O Senhor sofreu perseguições, nós também sofreremos. O Senhor, houve tantas situações contrárias para destruí-lo, assim também estão para destruir a igreja do Senhor e a cada um de nós. Por isso, nesta noite, aquilo que vai ser dito do teu Espírito Santo, o poder que o Senhor nos dá, para que nós possamos utilizar da forma correta e não nos limitarmos à bênção, mas ir além da bênção, porque nós temos o Espírito Santo sobre nós. Pai, eu quero consagrar, Senhor, a vida dos teus filhos, quero consagrar os seus dízimos, as suas ofertas. Nós temos uma necessidade, Senhor, para o dia de amanhã. E eu vou colocar aqui no grupo, Senhor, para que eles possam ser tocados, que o Espírito Santo de Deus possa mover a vida do corpo de Cristo, porque nós necessitamos do corpo de Cristo para que situações amanhã possam ser resolvidas. Por isso, desde já, Senhor, eu lhe peço, Espírito Santo do Senhor, coloque no coração dos teus filhos, falem com eles, para que eles possam se mobilizar, se mover para aquilo que nós temos que realizar no dia de amanhã. Eu quero consagrar os seus dízimos, as suas ofertas, você que faz parte deste ministério, a tua oferta seja liberal, a tua oferta seja voluntária, a tua oferta seja por gratidão ao Senhor, mas que ela seja algo que fale ao coração do teu Deus, que movimente os céus e terras por aquilo que você tem como necessidade e o Senhor conhece. E um fluxo onde não pode ser interrompido é a tua fidelidade para com o seu dízimo. Eu também quero apresentar a vida dos teus filhos que estão neste momento clamando, chorando, Senhor, por causa de situações que estão passando e não estão vendo, estão cansados. Tende de misericórdia, Senhor, porque quando a nossa força for embora e entra a sua, aí nós temos tudo resolvido, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus maravilhoso que está conosco. E os teus nomes, Senhor, que estão repletos, descritos na palavra do Senhor, o teu poder que vem sobre cada um de nós é santo e poderoso e manifesta a tua glória, Senhor, sobre cada um. É o Eloá, Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus que faz força, forte, prominente, vem, Senhor, para acudir os teus filhos, tem poder, sim, para manifestar com toda a força aquilo que os teus filhos tem declarado. El Eloá, Deus Elohim, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus forte, que trouxe todas as coisas à existência nesta terra. El Shaddai, o nome poderoso deste Deus, o poderoso de Jacó, Senhor, aquele que é supremo e tem todo o controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, nós declaramos Adonai, Senhor, Adonai, Yahvé, Jeová, Senhor, a revelação, Senhor, preciosa deste nome que foi dado a Moisés, este nome, Senhor, que traz a tua presença, que traz o teu poder, Jeová Jireh, aquele que vem e provém, Senhor, o Senhor proverá. Senhor, nós te louvamos, porque assim como fizeste com Abraão, assim o Senhor é por nós. Jeová Jireh, Jeová Rafá, aleluia, o Deus que cura, o Deus que sara. Eu sou o Senhor que te sara nesta noite. Eu sou o Senhor que toma a tua mão, que toco no teu físico, na tua mente, no teu corpo como um todo, para que sejam curados. Por isso, Senhor, todos aqueles que estão clamando ao Senhor por uma resposta, por uma cura, por uma libertação, Senhor, na sua vida com saúde, assim manifeste o teu poder, Jeová Rafá, aquele Deus que no corpo traz perseverança para dar cura e as doenças também saiam do nosso corpo, cura a nossa alma. O Senhor traz sobre nós a condição deste nome que é poderoso, Jeová Rafá, Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que nos guia, aquele que está à frente, a nossa bandeira, aleluia. Por onde esta bandeira passa, sempre haverá uma reunião de batalha para que a vitória do Senhor seja manifesta, meu Deus. Jeová Makadesh,
O Senhor que se torna santo, que significa santo, torna santo todas as coisas. Assim o Senhor ensinou o seu povo, para que o seu povo se purificasse. E este nome está, Senhor, sendo declarado nesta noite: Jeová Shalom, aquele que traz a paz, aquele que vem conosco, aquele que está ao nosso lado, aquele que traz a segurança e nos assegura para que a paz que não vem do homem, mas do Senhor, seja ela perpétua na nossa vida. Oh Jeová Elohim, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, não há outro maior do que o Senhor. Por isso nós te adoramos, nós te glorificamos. Jeová Tzidkenu, aquele que traz a justiça, o Senhor, nossa justiça. Senhor, se faça na vida dos teus filhos que estão sendo caluniados, perseguidos, invejados. Senhor, de alguma maneira o mundo está pressionando, as pessoas estão querendo o seu mal. O Senhor seja a justiça, Senhor, dos teus filhos, Tzidkenu, este Jeová poderoso, Jeová Romi, o Senhor que é o nosso pastor, o Senhor que cuida das nossas feridas, o Senhor que toma em nossas mãos, Senhor, as suas ovelhas, os seus filhos, para cuidar de cada um deles. Jeová Shammah, aquele que está presente, Deus aqui está, o Senhor está aqui, e nós louvamos ao Senhor pela tua presença. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, que vem pelejar, que vem para conosco e traz contigo os anjos, a milícia dos anjos dos quatro cantos das terras desse mundo, para que nós possamos ver o milagre do Senhor. E não poderia deixar, no nome mais precioso também, é o Elohim, o Deus Altíssimo, o que está, Senhor, acima de todas as coisas, aquele que ascendeu, aquele que está lá no céu. Que isso seja uma verdade e denota, Senhor, este nome, uma condição para que eu exalte, para que eu te adore, porque está acima, está, Senhor, num lugar muito maior, e não há outro Deus igual. É esse Deus, estes nomes poderosos que nós estamos neste momento declarando, Senhor. Kadosh, santo, Kadosh, santo, 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 santo é o Senhor. Jeová Palet, aquele que vem para libertar, este nome que tem poder, este nome que é libertador, venha sobre nós, Senhor. E o Deus que tudo vê e tudo crê é o Roni, aquele que está presente, e nós cremos em todas essas coisas, porque sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Por isso, Deus, nós declaramos estes nomes poderosos, nomes santos do Senhor, para que esses que estão comigo e vão te ouvir e ver esse vídeo em um outro momento, possam saber que nestes nomes diversos, o do único Deus, o mesmo Deus poderoso, e tem toda essa diversidade no poder deste nome, ele é o que habita sobre nós através do seu Espírito Santo, e nós o temos para glorificar, para termos a orientação e o consolo e a direção, para, Senhor, andarmos nesta terra até que tu voltes com liberdade, com paz, a prosperidade vinda de tuas mãos e a tua proteção. Assim esteja sobre cada um que está comigo já aqui ao vivo, e aqueles que vão entrar em algum momento, que serão compartilhados, para que esta presença, esta doce presença esteja sobre a tua vida, e você vá e dê frutos preciosos em nome de Jesus. Senhor, abençoe os teus filhos, abençoa as suas ofertas e os seus valores, ó Deus, consagro a ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Você deve estar recebendo o número do Pix da igreja, então se você tiver desejo no teu coração de nos ajudar para um compromisso que temos amanhã, eu vou estar muito agradecido ao Senhor e vou clamar ao Senhor para que Ele entregue a você a medida abundante, vezes mais, aquilo que você está fazendo nesta noite. Amém? Eu quero, antes de fazer a leitura da palavra do Senhor, falar sobre o poder que nós temos sobre o nosso inimigo, sobre as doenças, sobre as questões espirituais. Eu quero dar para você uma coisa que às vezes a gente vai se esquecendo ao longo da nossa caminhada, mas no nosso treinamento, no nosso ensinamento da palavra de Deus, na nossa vivência como empresário, na nossa vivência como pessoas que estão sempre em nível de gerenciamento, nós temos
a obrigação de liderar, de cuidar de pessoas, de ensinar as pessoas, de moldar essas pessoas para que elas possam ser melhor do que você e elas possam trazer resultados maiores do que você já tem trazido, tanto na vida secular como na vida espiritual. E aí, numa dessas estratégias, para que nós possamos entender como agir, como liderar, como estabelecer um ponto e um objetivo crucial, tem aqui uma história que eu quero lhe passar muito interessante. Um corvo, certa vez estava sentado numa árvore, o dia inteiro sem fazer nada. Estava lá em cima sem fazer nada. E um pequeno coelhinho, ele vê aquela situação, ele vê aquilo, e ele questiona, e ele pergunta ao corvo, né? Eu também posso sentar como você e não fazer nada o dia inteiro? Uma pergunta até um pouco sarcástica. Eu posso fazer isso? Posso me dar este luxo? O corvo rapidamente responde, claro. Por que não? Por que não? O coelho então senta no chão, embaixo da árvore, e ali ele relaxa, ali ele se acomoda, ele descansa. De repente, passa uma raposa, ela aparece e começa então a entender que aquilo seria o seu alimento, vai e come o coelho. Quando a gente é orientado e a gente é preparado para que a gente possa trazer liderança sobre pessoas, assim como Jesus fez sobre nós, é importante nós entendermos que a conclusão dessa pequena historinha, ela significa que eu só posso ficar sentado lá em cima, como o corvo estava, sem fazer nada, se eu já estiver no topo, se eu já estiver adestrado, se eu já estiver ensinado. Ninguém pode dar a alguém algo que não tem. Ninguém pode ser repetidor, papagaio de coisas, se você não tem a experiência. E quando você chega a determinados momentos, a palavra do Senhor hoje, ela vai falar sobre exatamente isso, né? De você saber que você chegou no nível espiritual, através do sangue que foi vertido naquela cruz, foi dado a você o poder sobre o teu inimigo, sobre as doenças, sobre as situações. Mas bispo, eu oro, eu clamo com fé e ainda permanece. Existe o tempo de maturidade, existe o tempo de Deus, existe aquilo que Deus quer te ensinar e que nós ouvimos na terça-feira. Ele é Deus, Ele tem o controle de tudo. Tem um texto que está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 3 em diante, olha o que diz lá. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Aí vem a resposta: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado nas suas palavras, é a que prevalece. Deus não muda, Deus não quebra aliança, Deus estabeleceu um alvo, um objetivo e um propósito para mim e para você, e Ele nos entregou a cartilha de como andarmos, de como estarmos nesta terra, vivenciando como servos de Deus, ungidos e também fortalecidos no poder que Ele nos deu, o poder para vencer todas as situações da terra. E é por isso que no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 20, olha o que o Senhor fala conosco. 16 de Marcos, amém? Versículo 20, 17 ao 20. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Amém? Quando eu estava buscando no Senhor a palavra para poder ministrar ao coração de vocês e obviamente ao meu,
O Senhor me trouxe exatamente esse texto para dizer que há poder, e nós declaramos o nome do Deus Todo-Poderoso. Há poder sobre nós para vencermos todas as ações de Satanás, dos seus inimigos espirituais e de todo tipo de doença. Se tornar cristão significa você começar a ter uma vida eterna. Uma vida eterna. Aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. E quando eu falo vida eterna, significa viver no céu. Quem? Os filhos de Deus. A alma não morre, por isso ela salva, a alma salva, ela vai aos céus. Aquela que não está salva, aos incrédulos, estes vão para o inferno. Amém? Deixa eu abaixar um pouco mais aqui. Você crê nisso? Se você crê nisso, dá glória a Deus, porque você foi criado, você se tornou um cristão para viver a vida eterna. Amém? No grego, vida eterna significa vida de Deus. Vida de Deus para nossas almas. Então, quando você aceita Jesus Cristo, você começa a viver a vida de Deus, como ela é. E você, então, a partir desse momento, você pensa, então, que não há diferença, mas há uma diferença muito grande. Muitos pensam que não há diferença na alma. Isso é um grande engano. Quando você pensa que mesmo você recebendo a Cristo, né, você começa a viver a vida de Deus. E ela é importante para fazer o diferencial, se você vive a vida de Deus, ou se você de fato não vive a vida de Deus. Assim como o céu é diferente da terra, preste atenção, assim como isso acontece, o céu é extremamente diferente da terra, assim é o crente, eu e você, dos incrédulos. Há uma diferença gritante a partir do momento que você começa a viver a vida de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem um coração, a vida eterna, e ele tem um coração, né, voltado a esse Deus, e ele viverá o melhor de Deus, ele viverá as bênçãos do Senhor, porque Deus estará vivendo em você agora, Deus estará com você, e você vai viver a vida de Deus agora mesmo. Por isso, aceita Cristo como Salvador. Se assim você não fez, você que vai me ouvir em algum momento, mas a nós que já o aceitamos, viva o melhor de Deus, porque Ele está em você, e você vive a vida de Deus, e você não é incrédulo, você é um crente, você é cristão, você conhece a palavra e a verdade, e há uma diferença muito grande. Quando eu entendo o que está aqui em Marcos capítulo 16, que nós lemos, então eu começo a entender que há sinais. Sinais seguirão os que vivem, os que creem e vivem a vida de Deus. Sinais de milagres, sinais de cura. Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou algumas promessas, e que eu vou relatar aqui rapidamente para você. Promessas para quem? Para os seus seguidores, para aqueles que de verdade creem no poder do Senhor Jesus Cristo. E assim como os discípulos foram chamados para pregar o Evangelho a toda criatura, em todas as partes, com eles estava o poder do Espírito Santo, com eles habitava o poder do Espírito Santo, que guiava, que orientava eles em todo o tempo. Por isso eu fiz algumas anotações, era importante. Quais sinais é este? Por meio de quem? Por meio de sinais. Por meio de quem? Céus e terra irão passar, mas as minhas palavras não passarão. Não vai mudar. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. E é por isso que eu sou um instrumento, sinais de Deus, do poder de Deus, por eu ter tido Ele, recebido como Senhor e Salvador, me dá poder e autoridade sobre o meu inimigo, sobre as enfermidades, porque os sinais vão nos seguir. A única coisa que vai bloquear esses sinais é a incredulidade de muitos cristãos. Por quê? Porque se acomodaram. A Bíblia fala aqui que o poder genuíno do Espírito Santo de Deus vai além da bênção. E a maioria de nós, dos cristãos, chega até o local da bênção,
e estaciona. Recebe o dom das línguas e estaciona. Recebe a presença de Deus nos cultos, o conforto, a palavra e estaciona. E você então vai se alimentando apenas desse fruto do Espírito, né, que veio sobre você. Por muito tempo a igreja do Senhor vem orando para que haja uma experiência profunda e poderosa, e ela vai acontecer deste avivamento que Deus está preparando para mim e para você. Dá um glória a Deus, diga amém, você que está aqui comigo. Por quê? Porque essa é a verdade do Senhor. O problema é que muitos de nós nos vamos deixando a coisa acontecer, vamos nos acomodando, falando com você. O Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, falando contigo, estabelecendo uma relação de intimidade contigo, e você não vai se apercebendo, e você não vai vendo esses valores e essa verdade, e que o Senhor ensinou a respeito do seu Espírito Santo, que Ele estaria em nós, e Ele nos daria poder. Poder. É isso que nós vamos falar nessa noite. Não há, conforme a palavra do Senhor, registro na palavra de Deus que vocês receberiam, né, ou receberão um dom de línguas depois o Espírito Santo descer sobre vocês. Não, ele diz que o Espírito Santo viria e nós receberíamos poder quando este Espírito Santo descer em nós. Atos capítulo 1. Então, se eu creio nesta palavra que não muda, então eu não vou parar no nível da bênção porque eu falo uma línguas estranhas, porque eu tenho o dom de curar, eu tenho isso, não. Eu não vou parar. Eu tenho os sinais, eu recebi poder do Espírito Santo de Deus para resistir a todas as investidas de Satanás e todos os problemas que ele possa tentar colocar. E quais são esses sinais? Que vêm através do poder do Espírito Santo de Deus. O primeiro, expulsar demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Se está acontecendo alguma coisa estranha na sua casa, com seu cônjuge, com marido, com esposa, filhos, nora, genros, pessoas, animais, situações ambientais, naturais, se acontece algo que não é normal, muitas das vezes há um confronto espiritual, e é por isso que quando você vê alguma coisa nesse sentido, você clama o sangue poderoso do Senhor, mas Ele te deu autoridade para expulsar os demônios que possam estar te afligindo, que possam estar tentando te amedrontar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas bispo, a gente tem a palavra, a gente conhece, Judas tinha a palavra, Pedro tinha a palavra, muitos reis habitavam a palavra do Senhor. Em algum momento eles permitiram que o diabo tomasse conta para que eles pudessem fazer o que fizeram diante do Senhor. Mas o Senhor te deu autoridade, por isso que o Senhor Jesus expulsou, né, o demônio que estava no Pedro. Apartai de mim. Ele expulsou a maioria dos demônios que estavam quando vinham até ele. Né? Ele não ia até, pelo contrário, as pessoas procuravam, os endemoniados caíam por terra, eles até questionavam: o que tens o Senhor conosco? Nos deixe em paz, saia deste corpo e seja lançado nesses porcos. E os porcos caíram no abismo. Por onde Jesus passava havia o sinal. As pessoas mundanas, elas não entendem, elas não percebem as coisas espirituais. Nós sabemos que existe o nosso inimigo e as suas obras. Nós sabemos de tudo isso. E elas estão aumentando. O que são isso? O que aumenta? A cobiça do quê? Da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Famílias em crises, brigando por herança. Pessoas matando um ao outro, irmão matando um ao outro. A gente vê todos os dias uma sequência de assassinatos, de feminismo, de tanta coisa nesse sentido, que a gente fala: meu Deus, aonde tudo isso vai parar? Nós sabemos a resposta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja fiel e verdadeira. E o mundo vai cair num caos terrível. A Bíblia fala em Mateus 24 que você nunca imaginou, nunca pensou e nunca viu o que está preparado por causa da ira de Deus, por causa do pecado da humanidade, a desobediência da humanidade. E existe então, queridos, uma forma de vida
E essa forma de vida que foi estabelecida, Deus é a nossa fonte de vida. Depois vem os seres angelicais, os anjos e Satanás. Depois vem a humanidade. E Satanás controla a humanidade, ele é o príncipe deste mundo. Depois vem os animais, vem os vegetais, vem os minerais. Mas quem é a fonte de tudo isso, a fonte da vida? Deus. E nessa cadeia, este Deus disse que se você o tiver como Senhor e Salvador, você viverá a vida de Deus. Você estará no topo, você estará tranquilo, você poderá então desenvolver as questões espirituais que o Senhor te deu com autoridade para vencer as questões da terra sem preocupação. Isaías, a palavra do Senhor, Isaías 47 ou 49, não me recordo agora, mas ele fala assim: ei, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, eu vou te livrar da mão do inimigo, eu vou te livrar da mão do inimigo. E se você então crê nessa palavra, o Senhor vai de fato tirar distanciar aqueles que te perseguem, aqueles que estão fazendo mal contra a tua vida. Você vai continuar andando, vivendo o milagre do Senhor. Você viverá as bênçãos do Senhor e você vai ver a boa mão do Senhor estando sobre a tua vida. Esta é a promessa do Senhor. Isaías 47. Aleluia, Jesus. Eu vou lembrar, depois eu coloco aí para vocês aonde que está o texto. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é Deus que faz toda a diferença, que formou você no ventre da tua mãe, conhece você, né? De todas as formas, você é o servo do Senhor. O Senhor vai mostrar o seu esplendor sobre a tua vida e você viverá os milagres do Senhor. Amém? Eu vou lembrar, depois eu passo para você, não estou achando ainda. Segundo sinal que Deus vai te dar: línguas novas, a língua dos anjos, a edificação da sua vida quando você busca o Senhor, lugar do homem interior, de buscar ao Senhor, falar continuamente com o seu Deus, em português, em línguas estranhas. Quebre hoje, né, da tua boca, então, não comece a falar de fracassos, de doenças. Fale a língua dos anjos, fale a língua do Senhor, fale com Ele, comece a passar a falar os versículos da Bíblia, daquele que você mais gosta, o que você decorou. Declare, edifique com a tua boca. A Bíblia diz que o mal que eu temia, isso me sobreveio, porque eu atraio, eu chamo a atenção deste mal. Por isso, hoje, você está ouvindo a palavra do Senhor para quebrar esta situação e viver a bênção do Senhor. Comece a falar palavras que edificam e faz você viver um tempo novo diante do Senhor. Formas o teu coração. A segunda coisa, para que você lembre, né, fazendo-se voltar contra Deus, é a serpente, o inimigo, porque ele usou o corpo, sentidos desta forma, né, ele usando o seu sentido para se comunicar, né, com as pessoas, com o mundo. Então, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que essa serpente manipula? Como é que nós fazemos isso? O corpo que nós temos, o corpo se comunica com o mundo. O corpo. Amém? Estamos aqui de volta. Não sei se você está me vendo, me ouvindo. Vamos voltar. Pronto. Voltou. Você está me vendo novamente? Vocês podem dar uma glória a Deus aí, colocar um joinha. Entrou uma ligação, eu não tinha desativado aqui, não coloquei em silêncio, ela derrubou o sinal. Você está me vendo e ouvindo aí? Podem falar alguma coisa? O corpo, então, é um desses sentidos que comunica com o mundo. A alma, ela é o verdadeiro eu, a verdadeira personalidade. Mediante as decisões, a nossa alma é apenas o que? Autoconsciente. E o espírito, somente aqui,
podemos falar com Deus. Através do nosso espírito, nós adoramos ao Senhor e temos e conhecemos e possuímos autoridade, vida de Deus. Você está compreendendo a palavra de Deus que eu estou ministrando no teu coração nesta noite? Você que está aqui comigo, queria que você se manifestasse, porque você tem que ter uma vida que agrade a Deus, que busque testemunhar o Senhor. Ele nos deu autoridade, até mesmo se bebermos algo venenoso, não lhe fará mal algum. Mal algum. A Bíblia nos diz que podemos nos livrar deste veneno espiritual e ter paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E é por isso que a última ou outro sinal que Deus nos permite é que nós podemos colocar as nossas mãos, impor as nossas mãos e as pessoas serem curadas, porque nós vivemos a vida de Deus e Ele é o Deus Rafa, Jeová Rafa, o Deus da cura. Coloque as suas mãos nos problemas, nos utensílios, nas pessoas, na sua casa, para pedir a cura e a enfermidade, e creia, porque não somos nós, mas é o Senhor. Fé liberada é o que eu digo a você nesta noite. Fé que está sobre a tua vida, libera a tua fé nesta noite e você vai viver a bênção do Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu tinha para entregar para vocês nesta quinta-feira, para que você verdadeiramente saiba que o poder do Espírito Santo de Deus, viver a vida de Deus através do seu Espírito que está e habita em você, te deu autoridade para vencer todas as coisas. Por isso, quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos e colocar os teus pensamentos no Senhor, para que você possa ir além, para que você entre num ciclo e num ritmo de vitória, vitórias e milagres que vêm da parte de Deus. Nós temos batalhas a vencer no dia de amanhã. Você tem também. Você está aguardando diante do Senhor. Então, quando você busca na autoridade deste nome poderoso, na autoridade que o Espírito Santo te traz, para não só evangelizar, anunciar, impor as suas mãos, trazer a cura, mas também declarar a vitória e a bênção de Deus sobre todas as questões que estão predominando a tua vida neste momento, trazendo preocupações, estabelecendo para você situações que o nosso inimigo da alma fica lançando para que você não seja um vencedor invicto, mas você é, e o Senhor é por você, e o Senhor tem te sustentado, o Senhor te tem colocado de pé, o Senhor tem feito com que você ande de vitória em vitória em meio às grandes lutas e tribulações, que a Bíblia diz que elas não vão cessar, mas o Senhor tirará você de todas elas, porque você confia no Senhor. Feche os teus olhos, Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque quando eu entendo o poder e a autoridade da sua palavra, assim como desce, Senhor, a chuva, assim como, Senhor, a neve desce dos céus, assim para onde ela vai, o seu objetivo, ela não torna, mas ela rega a terra, ela faz produzir a terra, ela faz brotar semente do semeador na terra, para que ela cresça e haja o pão para aqueles que comem. Assim é a tua palavra que sai da nossa boca, ela não voltará vazia, mas fará o que apraz, porque a tua palavra, ela prosperará para aquilo que foi enviado. E esta palavra foi enviada para você, a palavra de Deus. Eu sou apenas o instrumento de Deus, que coloquei esta palavra aqui, para que você pudesse entender que o tentador chega, ele pode tentar manipular, ele pode tentar armar, mas ele não tem o poder. Mas toda palavra que sai da boca de Deus, esta sim tem poder. Assim como ele foi confrontado no deserto, assim o Senhor estabeleceu um tempo para demonstrar ao inimigo que ele não tem este poder. O poder está sobre o nosso Cristo vivo e ressurreto. Então, que nesta noite você possa declarar com autoridade em tua oração, colocar as suas mãos no local da enfermidade e declarar a cura, colocar as suas mãos sobre
os travesseiros, sobre os utensílios, aquilo que não está te dando paz, não conseguem dormir por causa da ansiedade, por causa dos problemas, por causa de saber que amanhã ou depois tem coisas a serem resolvidas. Descanse no Senhor, Ele conhece a sua necessidade. E Ele haverá de prover, porque é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você crê? Então, se você crê, confia e você vai ver a bênção do Senhor. E é sobre você que esta palavra está sendo dirigida. É sobre você que vai me ver e ouvir num outro momento que está sendo dirigida, para que você saiba que há poder e autoridade através do Espírito Santo de Deus. Não pare apenas porque você tem um dom de cantar, tem um dom de profecia, e aí você se acomodou. Não, 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 não. A bênção do Senhor vai além disso. Ela te dá poder, poder para expulsar os demônios, poder para trazer a cura sobre as pessoas, poder para mudar a história, o ciclo. Se você crê e você tem a autoridade de Deus, e você compreende o que o poder do Espírito Santo de Deus pode fazer, então desenvolva, caminhe, ande, evangelize, profetize, declare o teu milagre, e você verá a glória de Deus. Toda e qualquer murmuração e incredulidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus, que ela saia da tua vida e que você possa viver a excelência e a bênção de Deus. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade desta quinta-feira de estarmos juntos na presença do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.